Hello guys, how are you doing? Então, gente, nessa aula online aqui, eu vim trazer para vocês que já estão aí na reta final, já vão fazer a prova do Enem, já para entrar numa universidade. Eu vim trazer algumas dicas de como vocês vão estudar o inglês, para quem vai fazer a opção de inglês, para fazer as provas de vestibulares, não só o Enem, mas outras provas de vestibulares que tem por aí, que vocês vão utilizar a língua inglesa como língua estrangeira, tá? Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: resolvam as provas dos anos anteriores, tá? Nas provas de inglês de todos os principais exames que tem no nosso país, é muito comum ter repetição de padrões na elaboração das questões. Então, a cada ano que se passa, as provas vêm muito parecidas nas suas estruturas, tá? Então, é muito importante que vocês resolvam pelo menos as 3 últimas provas do Enem, por exemplo. Aí, isso a gente já vem fazendo aí no decorrer das nossas aulas, dos exercícios que eu venho trazendo para vocês, que a gente vem fazendo questões dos últimos anos do Enem, tá? Também é muito importante que vocês vejam a variedade dos gêneros textuais, tá bom? A prova do Enem, na parte de inglês, ela é muito bem dividida e ela vem com vários gêneros textuais diferentes. Vem tirinhas, vem charges, vem posts de blog, por exemplo, trechos de música, poemas, poesias, anúncios, muitos artigos também, jornais, revistas, entre outros, tá? Então, percebam qual desses gêneros que a questão está trazendo, que aí você vai conseguir resolver a questão com mais facilidade, tá? E sempre comecem pelos gêneros que vocês têm mais facilidade. Eu, por exemplo, eu gosto de começar pelas tirinhas, tá? Que são gêneros mais fáceis. Geralmente as questões que vêm com tirinhas são questões de nível mais fácil, tá? Aí vai facilitar aí para vocês começar com o gênero textual que vocês têm mais afinidade, tá bom? Também tem 2 tipos de questão de interpretação de texto que vem no Enem, na parte de inglês. Tem as de localização e tem as de pura interpretação, tá? As questões de localização, eu até já falei com vocês a respeito lá do método scanning, tá? Que no enunciado da questão vai vir pedindo para você localizar algo específico no texto, tá bom? Então, são aquelas questões que a resposta certa faz parte de apenas um trecho do texto. E aí, isso vai ser pedido lá no enunciado da questão, tá bom? Já as questões de interpretação pura, elas não permitem que a resposta seja localizada em determinado ponto do texto, tá? Então, vocês vão precisar utilizar o método skimming, que nós já estudamos também em sala de aula, que é você dar uma visualizada geral no texto, tá? Utilizando o vocabulário pré-existente no conhecimento de vocês, que aí vocês vão conseguir interpretar o texto por completo, tá bom? Essas questões de interpretação pura, né? Que vocês precisam interpretar o texto no geral, elas não são muito comuns no Enem, tá bom? Nos últimos anos, elas pouco têm aparecido no Enem. Então, é provável que esse ano também não venha aparecendo muitas dessas questões. Só que é importante você estar preparado para isso, porque vai que aparece, né? Mas não se preocupem que é mais interpretação de localização no texto, tá bom? E como eu já falei para vocês, o Enem gosta muito de colocar as respostas logo no título ou logo no início do texto já vem com a resposta, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Nós vamos fazer ainda muitos exercícios para a gente treinar essas técnicas aí, tá bom?
Outra dica é você estudar as resoluções dessas questões de provas anteriores comentadas. Tem muitas questões do Enem comentadas na internet. Então, é muito importante você procurar. Tem vídeos, tem professores explicando, comentando as questões do Enem. Tem em texto também as questões comentadas. Então, é muito importante vocês estudarem isso também, tá, pessoal? E atenção com os títulos e os enunciados das questões, tá? Como eu já mencionei para vocês, as respostas muitas vezes estão no título da questão. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Tomem muito cuidado com os títulos, que as respostas geralmente estarão lá, tá bom? Outra dica que eu dou para vocês é: não se preocupem com gramática. Pelo menos no Enem, não se preocupem em saber gramática. O Enem nunca trouxe questões de gramática na língua inglesa e provavelmente vai continuar só com questões de interpretação de texto, tá bom? Só que, por outro lado, é importante você ter um conhecimento, um certo domínio da gramática, porque vai ajudar na leitura. Você sabe que na prova do Enem, de vestibular nenhum, você pode usar dicionário. Então, você precisa ter um certo conhecimento de gramática para poder conseguir fazer a leitura com mais facilidade, tá bom? E a última dica que eu dou para vocês é administrar o tempo de resolução da prova, tá? A parte de inglês da prova do Enem tem só 5 questões. Só que se você se perder na administração do seu tempo, com a resolução, perdão, de outras questões e deixar o inglês por último, por exemplo, você pode ter que correr com a resolução do Enem, do inglês, desculpa, e às vezes vai se tornar até a parte mais difícil para você. Você vai ter que chutar muitas questões que até poderiam garantir uns pontos muito fáceis para vocês, tá? Então, você administrar o seu tempo de resolução da prova, no geral, é algo que pode ajudar muito vocês a garantir uns pontos a mais aí. Tá bom, gente? Então é isso. Essas são as dicas que eu vim trazer para vocês hoje. Eu espero que ajude muito, tá? E saibam que eu tô aqui na torcida por vocês, que vocês vão conseguir passar aí no tão sonhado vestibular e a gente vai estar aí no final do ano comemorando todos juntos, tá bom? Até mais, bye bye!